realmente testemunhar de Ti todos os dias, ó Pai, seja em palavras, seja em ações, ó Deus. Que o Senhor seja realmente, Deus, soberano sobre as nossas vidas, ó Deus. No nome do Teu Filho amado, que um dia morreu por mim, por cada um que está aqui, que eu oro. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra está com o Rodrigo. Irmãos, o estudioso bíblico, quando ele fala acerca do seu templo, da casa de Deus, ele fala que é o lugar da presença especial de Deus na terra e o lugar onde o seu átrio celestial se encontra com a esfera terrena. Essa missão nossa, a missão do presbiteriano, no sentido de refletir, pensar, ele manifesta a sua crença, voltados tão somente à palavra, nos faz refletir sobre o que está na Bíblia. Então esse é o nosso objetivo. Convido aqui agora o pastor Israel para dar seguimento à programação. Boa noite, irmãos. Que bom nós nos reunimos mais uma vez. É a nossa 7ª conferência Crer e Pensar. Nós acreditamos que toda fé verdadeiramente nos leva a um momento de reflexão a respeito do nosso relacionamento com Deus, o aprofundamento nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós chamamos neste ano nosso irmão Gedeías. Quero convidá-lo a vir à frente. Ele estará falando, irmãos, sobre a questão do discipulado, evangelismo, especialmente para nós que nós vivemos em um ambiente urbano, que é um grande desafio nós utilizarmos uma linguagem, uma estratégia que esteja de acordo exatamente com a nossa realidade. O nosso irmão Gedeías já tem uma caminhada nesse trabalho, tanto de reflexão bíblica e teológica, como também de vida prática, e nós entregamos a palavra para que ele possa expor as Sagradas Escrituras e ser instrumento de Deus para nos edificar. Por um breve momento, vamos fechar nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Pai, nós graças te damos, nós louvamos o Teu nome, pela Tua bondade sobre nós, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem separado aqueles que o Senhor mesmo preparou para ministrar a Tua palavra, para conduzir o Teu povo, Pai, nos retos caminhos dos princípios eternos da Tua santa lei. E nós te rogamos, ó Deus de misericórdia, que o Senhor possa utilizar o nosso irmão Gedeías como vaso precioso em Tuas mãos para edificar a Igreja Presbiteriana do Setor Universitário e aos seus visitantes, Senhor, a fim de que pela a sua palavra nós possamos ainda um pouco mais refletir sobre a missão evangelística da Igreja e como o discipulado cristão pode contribuir para o desenvolvimento do caráter e do desenvolvimento do trabalho da Tua Igreja neste mundo, Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com alegria que estou aqui, revendo alguns e certamente conhecendo a maioria de vocês. Agora à noite eu quero falar um pouco sobre princípios bíblicos, princípios teológicos que nos faz funcionar como igreja. Querido Deus, amanhã pela manhã eu falarei um pouco sobre estratégia e sobre uma visão de um mundo urbano, o mundo que vivemos e como as coisas estão acontecendo tão rapidamente. E amanhã à noite eu falarei sobre a mensagem que a igreja prega nesse mundo. E é importante que você faça uma conexão entre esses 3 momentos para depois pensar realmente, refletir, analisar e tirar aí lições pessoais e também eclesiais, locais e até regionais para a caminhada missionária da igreja.
Eu quero ler o texto que está na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Obrigado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Aqui é um padrão, e é o padrão do Novo Testamento, de uma igreja funcionando. De uma igreja que se movimenta, e ao se movimentar na sociedade, ao se movimentar na história, pela graça de Deus, pela operação do Espírito, pela pregação do Evangelho, ela vai tocando as ovelhas do Senhor. As ovelhas que estão perdidas e são encontradas. E quando ela faz isso, ela evangeliza, ela anuncia o Evangelho, ela lança a semente, mas também nessa caminhada as pedras vivas, elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo mexidas, elas vão sendo lapidadas, elas vão espalhando brilho e energia. Isso é discipulado. É a igreja caminhando de forma viva e mostrando o Evangelho de forma viva e vivendo o Evangelho de forma viva, independente do contexto, se é um contexto extremamente urbano, pulsante, ou se é um contexto rural e ainda quieto e ainda descansado em relação aos clamores do dia a dia. Quando é que a igreja funciona bem? O que é o funcionamento da igreja? Isso envolve funções, uma adequação e um pensar que, uma vez colocado no corpo de Cristo, porque foi salvo por Ele, não há uma outra prerrogativa senão funcionar. Não há outra possibilidade. Da mesma forma como quando o ar entra no nosso corpo e chega aos nossos pulmões e gera um funcionamento de vida, não há possibilidade de ser igreja e de viver uma eclesiologia sadia sem que cada membro funcione. Não é possível. E o proceder do crente, à medida que ele vai caminhando, vem de algo normativo, não apenas experiencial, mas normativo, que é a palavra de Deus. E assim o efeito desejado e pretendido pelo próprio Deus vai acontecendo na história. E aí começamos a ver vidas sendo abençoadas à medida que o tempo vai passando. Algumas pessoas, elas vão se desenrolando muito devagar. Algumas pessoas têm um funcionamento muito lento. Em algumas pessoas o discipulado é extremamente penoso. Mas ele acontece. Por isso é preciso tomar um pouco de cuidado com métodos. Eles são ferramentas apenas, é uma caixa de ferramentas que nós carregamos em nossa jornada. Não pode ser grande demais, não pode ser pesada demais, mas é importante que tenhamos alguma coisa sempre em vista.
mas os métodos devem ser ajustáveis à nossa realidade. Devem ser primeiramente filtrados pela palavra de Deus. Devem ser iluminados pela Escritura Sagrada. Não devemos pensar que métodos ou que estratégias ou que, de alguma forma, aquilo que o homem venha a pensar possa estabelecer uma rota de crescimento para a igreja, mesmo que seja para o discipulado, onde vamos trabalhar o caráter, onde vamos trabalhar relacionamentos, onde vamos trabalhar vidas que devem se desenvolver ao longo do tempo. E quando pensamos nos métodos, nós percebemos normalmente que há um efeito pretendido e há um efeito real. Nem todos os métodos são aplicáveis, nem todos os métodos são bons, nem todos os métodos são bíblicos. Mas alguns métodos são aplicáveis, alguns métodos são bons e alguns métodos possuem embasamento bíblico. Mas esse é um trabalho que você deve fazer como igreja através da sua liderança para que haja plenamente consciência e direcionamento vindo conforme a palavra de Deus. Tanto normas que estabelecemos ou que buscamos na palavra de Deus para discipulado, para evangelismo, para a caminhada da igreja, como efeitos, como consequência, o que esperamos daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é preciso ser avaliado numa linha de tempo não conforme a nossa própria perspectiva e desejo. E às vezes você luta com algo na sua vida, pensando em discipulado, durante anos, e parece que não há resultados. Ou você tem ações de evangelização ou ações de evangelismo durante anos em direção a pessoas e a grupos, e algumas coisas parecem que não acontecem. Não se entristeça quanto a essas duas questões. Alguns missionários vão a determinados campos missionários e passam anos. E alguns até morrem por lá. E eles não veem frutos. Depois os frutos aparecem. Algumas pessoas você insiste com elas durante anos. E parece que elas não mudam nunca. Continue orando por elas. Isso tem muito a ver com o efeito pretendido do proceder da igreja para com seus membros. E também o efeito que uma igreja deve ter para com relação à sociedade que está lá fora. E quando estamos pensando dentro desse mundo urbano, que cresce a cada vez mais, ele se torna mais urbano, e já somos mais urbanos hoje do que provavelmente éramos como seres humanos na época do Império Romano. Temos que pensar também nesse efeito pretendido. Qual o impacto que nós temos causado na sociedade lá fora, nas pessoas que estão precisando conhecer a igreja? Quais são os efeitos da igreja numa sociedade perdida, numa sociedade que não conhece de maneira nenhuma luz nem sal? Quais os efeitos que esta igreja pretende e qual a relevância que ela tem como igreja quando ela marcha no meio dessa sociedade, quando ela caminha no meio dessa gente, quando ela se locomove, quando ela estabelece relacionamentos, quando ela se assenta para ouvir ou se levanta para falar nesse mundo todo? Como é que uma igreja, uma comunidade local de crentes pode ser percebida? O evangelho em si, as escrituras sagradas, são relevantes e excelentes em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer povo. Contudo, a caminhada da igreja deve se fazer relevante quando os crentes mostram uma vida de santidade. E por isso eu volto a uma das primeiras frases que disse nesta noite. A igreja deve funcionar bem. Ela tem que ter plena consciência de que esse a fim de proclamardes as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja precisa de argumentação teológica se ela quer se movimentar e evangelizar pessoas. Não é algo simplesmente que você faz
da sua cabeça. É necessário argumentação e articulação teológica. Se você não pensa desta forma, fica muito difícil pensar qual é o grupo, qual a pessoa que você vai evangelizar. Quando pensa que você vai cuidar de um outro crente que precisa, ou vai ser cuidado por alguém, é preciso também argumentação teológica, convicção teológica, para que você saiba exatamente o que é a essência da igreja e quais são as funções da igreja. E quando pensamos nas funções da igreja, temos que defini-la não pensando como a sociologia pode defini-la. E a igreja como um grupo social, e nós podemos perceber isso em qualquer igreja que formos, vamos perceber que de alguma forma aquele grupo tem uma identidade, algo que os faz estar juntos e algo que os faz serem visualizados como igreja ou como povo. Há uma integração entre as pessoas, elas têm algum tipo de relacionamento que os integra, mas é uma definição sociológica. Há uma ação política, porque onde o ser humano está presente, há também uma ação política. E há uma ação administrativa. Independente do grupo que você caminhar para uma cidade como essa, grande, gigante, você vai perceber que há esses 4 elementos, e nesse sentido a sociologia está correta. Porém a igreja, ela é obra de Deus. Ela é criação do Evangelho. Ela caminha na perspectiva teológica de Jesus Cristo. E existem várias formas de observar o funcionamento da igreja. Por exemplo, celebrar, ensinar, servir, repartir. São formas de se observar. Quando caminhamos dentro dos documentos teológicos da Igreja Reformada, ou das igrejas reformadas no mundo, o mais comum, a forma mais comum de se observar uma igreja é através da proclamação, da comunhão e do serviço. Ou como dizem os professores de grego, o querigma, da koinonia e da diaconia. E quando nós observamos esse funcionamento da igreja, esta forma da igreja se manifestar, nós entendemos também a sua essência. A essência determina as funções da igreja. E as funções da igreja traduzem a sua essência. E aí nós vamos fazer uma pequeno recorte, entrarmos um pouquinho dentro da teologia sistemática, para observarmos que a essência da igreja é o que nós também chamamos de propriedades e marcas da igreja. A igreja é obra de Deus, criação do Evangelho, por iniciativa de Deus, e numa perspectiva trinitária, é o povo de Deus Pai, é o corpo de Cristo, Deus Filho, é o templo do Espírito Santo. Quando pensamos nas propriedades da igreja, e elas são deduzidas os 4 atributos que vêm do credo niceno, do credo de Niceia, onde dizem que é inerente à igreja, e a igreja sempre deve tornar-se o que ela é. À medida que a igreja caminha, não deveria ser, irmãos, preciso, necessário, estabelecermos um projeto de evangelismo ou de discipulado. Porque a igreja, na sua caminhada, ela é isso. Eu e você somos agentes de evangelismo em direção às ovelhas perdidas, na espera dos filhos perdidos, na procura das moedas perdidas. E somos agentes de reconciliação contínua de pessoas que fazem discípulos de Cristo. A propriedade da igreja são os dons que
Deus colocou na igreja, dotou a igreja, e também as tarefas que ela recebeu. E assim a igreja ela tem a sua unidade, conforme o credo de Nicéia, a sua santidade, a sua catolicidade e a sua apostolicidade. A igreja ela é una. Ela caminha em unidade e a base da unidade da igreja é a cabeça que é Cristo. A unidade da igreja é a unidade da fé. Você se lembra que o apóstolo Paulo diz isso lá em Efésios 4? E o amor fraternal, aquele amor que existe entre os irmãos da igreja, é a consequência da unidade. É a ligação com a cabeça que é Cristo, que passa o seu amor. E aí, quando percebemos que há necessidade de sermos tratados em nosso caráter, ou quando estamos ansiosos com as nossas dificuldades, ou quando alguém está ferido no seu caráter ao nosso lado ou ao nosso redor, nós nos movimentamos, nós lutamos para que os nossos irmãos sejam melhores discípulos de Cristo. Isto é extremamente teológico. E esses verbos característicos da unidade são muito belos e são muito fortes, como nos reunirmos, estarmos juntos, pertencermos ao Senhor e pertencermos um ao outro como igreja. Só há um ambiente de discipulado na igreja, não como metodologia, não como estratégia, só há um ambiente de tratamento mútuo quando nós nos pertencemos. Caso contrário, nós ficamos na superficialidade. E se não há um envolvimento relacional, se não há um envolvimento de princípios de fé, se não há um envolvimento de somar e viver a vida um do outro, não é possível ser discípulo e ser discipulador. Uma segunda propriedade que nós recebemos ainda no credo de Nicéia, e está lá, é a santidade. A igreja é santa. Ela não é moralmente perfeita. E esse é um problema de interpretação dos símbolos de fé, às vezes antigos, e dos documentos antigos, muito sério. Falar da santidade pensando aqui na moralidade perfeita. Não. Ela é santa porque ela pertence ao Deus Santo. Sede santos, porque o Senhor sou santo. Ela foi dedicada a fim de proclamar-lhes: não eres povo, agora sois povo. Não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Isso tem a ver com a santidade de Deus. Perceba que o Evangelho, por mais que tentemos colocar o Evangelho em um folheto, ou em um devocionário de 30 dias, o Evangelho é maior que tudo isso. Ele é mais amplo do que tudo isso, porque é uma igreja em santidade, que pertence a Deus, que vive uma atitude de modéstia e às vezes de humilhação diante de Deus, constante, mas que se disponibiliza como povo separado para servir ao seu próximo.
àquele que está ao seu lado. Pensar na santidade da igreja como algo que a exclui do mundo é cometer equívoco, ou mesmo equívoco que outros irmãos cometeram bem lá no passado e se esconderam do mundo nas montanhas, em mosteiros e em outras situações, porque não entenderam o que era santidade. Santidade tem a ver com o senso de pertencer a Deus. O meu Deus é santo. À medida que a caminhada de pertencer a Deus se torna algo real na minha existência, eu fujo do pecado. Para muito longe. Eu luto contra as paixões, porque tenho sempre consciência de que estou na presença do Deus Santo. E quando eu vejo essas duas propriedades da igreja, essa unidade, essa conexão com Cristo, essa santidade, esse pertencer a Deus, a terceira propriedade da igreja me faz ainda ficar cheio de graça, porque é a catolicidade da igreja, ou a universalidade da igreja. É aí que a igreja sai pela porta ou pelas portas. É aí que ela vai para a sociedade, para o mundo, e espalha o evangelho com a vida e com as palavras e com a vida. É impossível pregar o evangelho sem abrir a boca. Tem que abrir a boca. E não há fronteira aí de sexo, raça, posição social, casta, nada disso. É um aspecto qualitativo. É a igreja que ela é para todos os povos. É a igreja que leva a mensagem a todos os homens. É Cristo que reúne a igreja na unidade da fé. E é nesse sentido que ele atrai a si, através do evangelho, todos pelos quais ele morreu. Por isso, o evangelismo da igreja, a caminhada evangelística da igreja, a marcha missionária da igreja, é a marcha triunfante do Cordeiro, onde abre a boca, prega o evangelho, e os mortos ouvem a voz do Salvador e se levantam. Universalidade e a verdade do evangelho estão ligados. Quando você entende que não é um convencimento intelectual, quando você entende que não é pela persuasão emocional, mas é pela verdade do evangelho, que atinge todas as pessoas pelas quais Cristo morreu, e que nenhum daqueles pelo qual ele morreu se perderá. Isso faz com que a igreja ultrapasse fronteiras. Ela se torna e age com a sua catolicidade entre as nações, nos lugares mais escondidos do mundo, nos povos mais diferentes da sua própria cultura, porque acredita no evangelho e é empurrada pelo evangelho. E a pregação primeira do evangelho, que desperta o pecador do reino das trevas e do vale da sombra e da morte, é evangelismo. Mas a segunda pregação já é discipulado, porque ele começa a ser treinado na fé como crente. E aí o credo de Nicéia nos dá
outra propriedade da igreja, que é apostolicidade. A igreja, ela foi e recebeu os apóstolos como seu fundamento, como testemunhas do que Deus fez e tem feito em Cristo. A igreja deve guardar a doutrina dos apóstolos. E quando pensamos na apostolicidade da igreja, nós sabemos então que o nosso ensino não é por invenção nossa, não pode ser por criação nossa. Nós estamos sujeitos e subordinados e somos servos das Escrituras. E somente pelas Escrituras. E anunciamos conforme as Escrituras. E discipulamos conforme as Escrituras. E evangelizamos conforme as Escrituras. Um outro aspecto que eu quero mostrar também nesse funcionamento da igreja as suas marcas, são as suas marcas. Eu falei as suas propriedades e usei aqui a credo de Nicéia e quero falar sobre as marcas, e aí eu vou usar a Confissão Belga 1561. Do século da Reforma para cá, para verificar se uma igreja estava realmente sendo igreja, se havia indícios de ser a igreja verdadeira, houve muitas perguntas. E uma pergunta muito clara que é feita dentro desse contexto é: onde está a igreja verdadeira? E houve muita discussão, muitos questionamentos que você pode ver nos livros de história da igreja, e etc. Mas na Confissão Belga, então, se estabeleceu 3 marcas para se conhecer uma igreja verdadeira: a pregação da palavra, fiel pregação das Escrituras, a fiel administração ou a correta administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina. Quando pensamos na fiel pregação da palavra, vamos lembrar que a igreja nasceu da palavra de Deus. Não é possível, queridos irmãos e irmãs, pensarmos em discipulado e trazermos aqui algo de discipular em 15 dias. Não é possível. Deus trabalha conosco uma vida inteira. Quando nós chegarmos lá na frente, daqui a muitos anos, ou daqui a alguns anos para alguns, ainda vamos perceber que há muita coisa a ser mudada. Ainda não estamos caminhando como deveríamos caminhar como discípulos de Cristo, e é penoso. Mas o Espírito nos assiste em todo momento. É importante permanecermos nas Escrituras. Por isso, a pregação das Escrituras é o alimento da fé. Se não pensarmos, não nos desdobrarmos para recebermos e para darmos o alimento genuíno da Escritura Sagrada, não podemos ter a nossa fé alimentada e ela vai diminuir. A igreja deve ouvir a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Esta é uma marca da igreja verdadeira. A igreja deve deixar ou se deixar ouvir a palavra de Deus, porque esta é uma marca da igreja verdadeira. Não podemos nos rebelar contra as Escrituras e pecar contra o texto sagrado e a mensagem sagrada, contra a voz do Senhor, quando isso vai e fere e bate contra as nossas práticas, contra sentimentos, paixões, atitudes e comportamentos nossos neste mundo.
E, infelizmente, muitos não conseguem caminhar evangelizando e gerando um processo de evangelização constante como missionários neste mundo, porque relutam contra a palavra. E a palavra não faz parte, ele não comeu, absorveu, engoliu. Ele fica lutando contra a Escritura Sagrada. Você é marcado pela pregação da Escritura com a sua vida. A marca da pregação da Escritura está na sua caminhada. A quantidade de sermões verdadeiros que você ouviu reverbera na sua caminhada. E esse reverberar, esse mexer com a gente, ou às vezes aquela ponta fina do chicote de Deus pela pregação nos nossos lombos, vai nos santificando. E à medida que nos santifica, nos leva para o campo missionário. Deus não nos santifica para nos deixar gordos dentro do templo, dando trabalho para outros, mas nos empurra para as missões. A administração correta dos sacramentos. Pregação e sacramentos andam de mãos dadas, como imagem e som. Pregação, som, sacramento, a imagem. Os sacramentos tornam visíveis o que a palavra faz ouvir. Então, quando vamos para o evangelismo e alguém diz: eu estou convicto de que Jesus morreu por mim, e é convertido pelo Senhor, e então nós trabalhamos e discipulamos esta pessoa nos primeiros passos da fé. Porque o discipulado tem muitos estágios e etapas. Nós o trazemos para a igreja. E depois de uma integração com o povo, experimentar o máximo que ele pode experimentar do corpo de Cristo, nesta vida que é a igreja local, ele deseja se batizar. E aí você vê de forma visível, através do sacramento do batismo, tudo aquilo que foi feito na obra de evangelização, discipulado. E então ele participa da ceia do Senhor, e novamente você enxerga todo aquele trabalho feito pelo Espírito Santo, usando você como instrumento. Quando o seu filho na fé participa pela primeira vez e continua participando do sacramento da ceia. Os sacramentos tornam visível o que a palavra faz ouvir. E ainda a outra marca da confissão belga é o fiel exercício da disciplina na igreja. Você podia dizer: reverendo, tem alguma coisa a ver com discipulado e evangelismo? Isso aí eu diria: tem, irmão. Tem a ver com obra missionária também. Porque a disciplina na igreja, eu disse essa semana para uma turma de alunos lá no Andrew Jumper, que eu estou aguardando o dia que um aluno vai ter coragem de se levantar num curso de mestrado ou no doutorado e fazer uma tese ou uma dissertação sobre o fiel exercício da disciplina e as missões. É algo que gostaria de ver. Porque a disciplina é um protesto contra a permissividade. É a igreja que é igreja genuína, se levanta e diz: não, o evangelho não vai ser envergonhado por causa do pecado, seja de quem for. A disciplina mostra que o evangelho é urgente e que nós não podemos descuidar do evangelho em nenhum momento sequer.
que nós precisamos do Evangelho hoje e vamos precisar daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, se ainda estivermos vivos, porque e só vamos entender a plenitude do Evangelho quando estivermos realmente como igreja triunfante com o Senhor. Mas precisamos e precisaremos do Evangelho. E a disciplina eclesiástica mostra a urgência. Quando a igreja relaxa a disciplina, ela perde a urgência da missão. Uma igreja que não disciplina é uma igreja que perdeu a capacidade de obra missionária. E a disciplina tem como objetivo castigar e educar. Mas a Bíblia diz que o Senhor castiga a quem Ele ama. Então, lhe mostrei nessa caminhada de discipulado e evangelismo propriedades de uma igreja que funciona e marcas de uma igreja que funciona. Agora eu gostaria de lhe mostrar, ou tentar caminhar com você por alguns instantes sobre os contornos desta igreja. Vamos dar uma olhada como é que essa igreja ela pode ser desenhada, contornada. Veja bem, a igreja tem sua origem de cima. Ela nasceu da palavra e ela é obra de Deus. Por isso a marca da pregação, por isso a propriedade da santidade, por isso a propriedade da apostolicidade da igreja deve estar presente o tempo todo. É interessante que nós pegamos as mesmas coisas que irmãos dos séculos anteriores fizeram e escreveram e mudamos o nome. Nós chamamos isso de discipulado, mas é a mesma coisa. É a igreja trabalhando, pregando o Evangelho. É a igreja que é santa, trabalhando as questões pessoais, familiares, locais, regionais, nacionais, pastorais, de presbíteros, de diáconos, e assim ela vai trabalhando, porque a igreja nasceu de Deus, é da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai talhando as nossas vidas, que vai nos colocando limites, mas também vai nos empurrando. Palavra-chave para qualquer ação da igreja, primeiro eu diria, esse contorno que estou tentando mostrar para vocês, é proclamação. Não há como pensar que ela não está proclamando, ela proclama. Homens são dados uns aos outros pela obra de Deus na igreja de Cristo. E pense um pouco nisso, porque isso tem a ver com o sentimento de propriedade. Primeira, que é a unidade. Você está aqui nesta igreja, ou você faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque você tem esse sentimento de pertencer. Mas esse sentimento é maior do que uma igreja local ou do que uma denominação. Lembre-se da igreja de Cristo. Nós fomos dados uns aos outros por Deus. E a marca da igreja que mostra isso aí são sacramentos. Batismo e a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Quando trazemos os nossos pequenos para serem batizados, o que nós declaramos? Que eles são filhos da aliança. Eles pertencem. Esse pertencer faz parte da unidade da igreja.
mas isso também nos aponta uma outra marca, que é a marca da disciplina. Porque aqueles a quem amamos, nós corrigimos também. É impossível que os pais deixem os seus filhos sem correção. Pais cristãos. Esposos e esposas admoestam-se uns aos outros. Porque se marido não ajudar a mulher, a esposa, ou a esposa não ajudar o marido, como eles vão experimentar a essência da vida conjugal? Sem esse auxílio mútuo. A unidade da igreja ultrapassa as fronteiras de grupos e de nacionalidades. E assim, quando nós percebemos que somos dados uns aos outros, em diversas esferas, na esfera familiar e na esfera da igreja local, na esfera do nosso próprio trabalho, nós também somos dados a outros irmãos de outros lugares, de outros povos. Somos dados a pessoas de outras nacionalidades, mas que são de Cristo. Nós somos dados a pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, mas que são de Cristo e são nossos. E nós somos deles porque somos de Cristo. E aí um terceiro contorno. O primeiro contorno que eu falei, a igreja tem sua origem de cima, nasceu da palavra. O segundo foi, homens são dados uns aos outros pela obra de Deus na igreja de Cristo. E o terceiro contorno, a dinâmica do Evangelho faz com que a igreja ultrapasse fronteiras. E aqui você vai perceber a essência do evangelismo, que lá atrás chamaram de catolicidade da igreja. E anuncia a mensagem de Deus aos outros e à sociedade. E a consequência aí, a marca que a gente vê, é a pregação. É a igreja que é santa. Se no primeiro momento, quando eu falo que a igreja nasceu de cima, eu digo que a palavra-chave para a igreja, nesse contorno dela, é a proclamação. Se quando eu digo que homens são dados uns aos outros pela obra de Deus na igreja, e eu digo que a marca ou a palavra-chave é comunhão, quando eu digo que a igreja ultrapassa fronteiras pela sua catolicidade, eu digo que a palavra-chave aí é o serviço, é a diaconia. A igreja se lança a servir, e não é impossível pensar que não é ministério. E o apóstolo Paulo dizia que o seu trabalho, escreveu que o seu trabalho era ministério, diaconia. A igreja nasceu da palavra, está sendo alimentada pela palavra, ela está dedicada a Deus em santidade, ela é e quer ser o corpo de Cristo, isto é unidade. Ela tem um caráter universal e uma mensagem universal, e está baseada na doutrina dos apóstolos, isto é apostolicidade. Esses contornos justificam a escolha da proclamação, da comunhão e do serviço como funções da igreja. A essência do que nós chamamos hoje de discipulado, evangelismo, missões, plantação de igrejas, o que nós quisermos, é proclamação, comunhão e serviço em toda a história da igreja. A proclamação influencia a comunhão e o serviço. A comunhão, ela é estimulada pela proclamação e ela é praticada pelo serviço. E o serviço está sendo apoiado pela proclamação e pela comunhão. Anunciamos o nome de Deus, proclamamos o nome de Deus, que é uma novidade para as pessoas, é boas novas. É a respeito da redenção e do perdão de Cristo. É a comunhão onde pertencemos uns aos outros e assim nos dedicamos para servir um ao outro.
E aí, se um percebe que o outro está machucado, ferido ou precisando de ajuda, ele vai caminhar na Escritura. Essa edificação mútua, que nós chamamos hoje de discipulado, ela é influenciada e ela influencia uma abertura nossa crítica à sociedade. De falarmos à sociedade o que está correto e o que não está correto. Finalmente, quando é que uma igreja funciona bem? Quando é que a igreja faz discipulado e evangelismo? Quando é que a igreja está inserida na obra missionária? Quando ela exerce suas funções de proclamação, de comunhão e de serviço. É um número indivisível. Não dá para você mensurar quanto você estará melhor daqui a 6 meses. Você não sabe se estará no vale da sombra e da morte. Mas algo é importante que você se lembre em todo momento. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus para ser povo de Deus em Cristo. E à medida que você caminha como povo de Deus em Cristo, esses atos da igreja na história, essas marcas da igreja e a propriedade da igreja na história, ela aparece entre os homens. Vamos orar? Querido Deus,